Mais um vídeo do Viral, os monstros dentro do oceano. Olá, amante do terror. A gente já falou de muitos criptídeos aqui no canal, só que a gente abordou bem pouco esse assunto, principalmente criptídeos vindos do oceano. E recentemente me Tá veio a cheio, ideia hein? de, por que não, fazer um vídeo focado justamente nos criptídeos vindos do fundo do mar. Se você não sabe, criptídeos são criaturas estudadas pela criptozoologia, e a criptozoologia é focada em descobrir criaturas não identificadas pela ciência. Muitas são consideradas lendas ou mitos, já outras já foram constatadas como criaturas reais, como o ornitorrinco, o okapi, a lula colossal e o dragão de Komodo. As criaturas que fazem parte dos mitos são, por exemplo, o monstro do Lago Ness e o Pé Grande. Mas existem infinidades. Muitas criaturas ao decorrer da história já foram relatadas, mas elas nunca foram provadas como reais. Mas ainda que não tenham sido provadas como reais, não dá pra negar o fato de que elas ainda podem ser muito interessantes. Daí, se você juntar o oceano mais esse conceito dos criptídeos, você consegue criar uma ótima história pra contar. E é isso que eu vou te apresentar nesse vídeo de hoje. Eu vou te apresentar 6 criptídeos do oceano, especificamente. Então, vem 6, hein? Aí sim, 6. Bloop. Esse aqui é praticamente um clássico. Ele nunca foi descrito como uma criatura, ele sequer tem uma aparência em específico. As pessoas só descrevem como imaginam que ele seja, mas o bloop em si é mais um barulho estranho do fundo do mar que soa como bloop. Olha lá, o bicho viu alguma coisa, hein? Daí, as pessoas começaram a imaginar uma criatura abissal colossal vinda do fundo do mar que a ciência ainda não teria descoberto, com centenas e centenas de metros de comprimento, capaz de engolir um navio só com uma mordida. Mas estudos recentes, que na verdade não são tão recentes assim, descobriram que a possível fonte do barulho seriam a queda de icebergs supermassivos, chamadas de icequakes. Esses icequakes gerariam uma onda de choque muito forte, que causaria um enorme barulho, só que como é debaixo da água, o barulho não é tão alto, ou pelo menos não parece. Mas ainda assim tem pessoas que acreditam que, na verdade, se trate de uma criatura enorme. Eu acredito. No fundo do mar. Mas no geral, a maioria citou que na verdade são quedas de icebergs. Porém, existem outros barulhos que as fontes ainda são inexplicáveis. Então, o sonho dos entusiastas de monstros marinhos ainda não acabou. É achar o bichão, né? Esse bichão aí. O demônio negro. Todo mundo sabe que o tubarão branco é um dos monstros que vive no mar. Mas e se existisse uma variante dele com colorações pretas e consideravelmente muito aí maior? Sim, tipo um lago negro. O demônio negro. Ele seria uma criatura que viveria na costa da península da Baixa Califórnia do México. Eita, nomezinho grande. Ele teria entre 6 a 18 metros de comprimento. Nossa, o bicho é grande, hein? De 23 a 46 toneladas. Imagina a mordida. Ele tem muita semelhança com o Megalodon, que era um tubarão pré-histórico que realmente existiu. E alguns acreditam que o demônio negro seria um tipo de parente do Megalodon. E é tudo gigante esse bicho, né? Ou até mesmo o próprio Megalodon. Mas se ele ainda é descrito como um criptídeo, significa que a sua existência nunca foi provada. Mas ainda assim, é muito interessante. É interessante mesmo. Julia. Esse é um dos casos semelhantes com um bloop, dessa vez com o nome Julia. E é nesse momento que você me pergunta por que esse nome. Simplesmente porque o som que a gente ouve seria muito semelhante com a voz de uma mulher no fundo do mar. É bem vagamente, mas parece. Escuta só. Parece alguém conversando, né? Em 1999, um dos hidrofones da NOAA captou esse exato som. Ele foi capturado no Pacífico Equatorial Oriental, e muitos acreditam que ele se originou lá no Estreito de Bransfield e no Cabo Adari. Os pesquisadores dizem que o som Julia teria uma origem parecida com o bloop, que seriam os icequakes, e esses icequakes gerariam, novamente, ondas de choque muito fortes e causariam esse tal barulho meio abafado, só que de uma forma diferente da do bloop. Daí alguns começaram a inventar que a NASA teria feito uma missão na Apollo 33A5 e que teria algumas fotos tiradas da atmosfera que mostrariam um tipo de sombra no mar, e essa sombra seria até maior também. que a Empire tudo grande State bicho, Building. meu. E disseram que essa sombra pertenceria ao monstro Julia. Mas isso já foi dito que é uma farsa. Essa missão nunca aconteceu e nunca foi classificada. Então, não passam de meras... entregar na mão de Deus, né? Sem monstros marinhos colossais por hoje. Sinto muito. Cabagon.
Esse é um criptídeo japonês. Ele foi reportado lá em 1974 por um navio de pesca chamado 28 Konpiramaru, lá no Oceano Pacífico Sul. Alguns tripulantes, incluindo o próprio capitão, disseram que avistaram uma criatura na água. Só que essa criatura não apareceu por completo, eles só viram no máximo a cabeça. Só que só a cabeça já tinha 1,5 metro de altura. Do jeito que eles descreveram a aparência da criatura, parecia mais com um umibozu. Olha lá, E, parece pra quem um não ser sabe o que mítico, é né? Um umibozu seria um espírito da água gigantesco, que inclusive eu posso falar um dia. Mas essa criatura não parecia ser hostil. O máximo que ela fez foi olhar pra bonitinho. eles. Ficou apenas observando e não fez nada. E depois só mergulhou de volta e nunca mais Tava foi vista. curioso. Eles deram o nome pra essa Olha criatura lá. de Kabagon, que em japonês significa literalmente monstro hipopótamo. Por quê? Porque pela cabeça parecia muito o hipopótamo, só que muitas vezes maior. A ciência tem a hipótese de que essa criatura que apareceu para esses pescadores seria um tipo de remanescente da espécie Desmostilidae, mas as descrições se encaixam também perfeitamente com espécies pilípedes, principalmente o elefante marinho do sul, que é só um dos maiores pinípedes vivos, tendo de 6 a 8 metros de comprimento. Só que na época a informação era bem pouca, então os pescadores imaginaram logo que era um monstro. Ninguém. Apareceram alguns rumores lá no Japão sobre formas de vidas humanoides vagando pelo Ártico, em águas gélidas. Eles foram reportados por membros do governo enquanto eles navegavam em navios de pesquisa de baleias. Essas criaturas são chamadas de Ningen, que significa humano em japonês. Elas são completamente brancas, com um tamanho estimado parece, entre 20 tem um rosto e humano 30 mesmo. metros. Testemunhas oculares disseram que eles são humanos em aparência, tendo 2 braços, 2 pernas e até mãos com 5 dedos. Já outros dizem que, ao invés de pernas, eles têm caudas parecidas com as de sereias, ou até mesmo tentáculos. As únicas características faciais que são identificáveis são a boca, né? E os olhos. Tirando isso, não dá para identificar muito porque, digamos que nenhum ficou à vista por muito tempo. Alguns tripulantes do deck pensaram que era um submarino, até resolverem se aproximar. Quando eles chegaram perto, aquilo passou a se mexer e fugiu para o fundo do mar. Ou seja, não era um submarino. Aquilo estava vivo. Todo esse caso chamou a atenção das pessoas do Two Channel Community e abriram um artigo sobre os tais humanos antárticos. Eles especulavam a existência de humanoides marinhos e até mesmo colocaram algumas screenshots no Google Earth. Só que, apesar disso, até hoje não teve nenhuma evidência sólida sobre a existência dos tais Ningens. Muitos teorizam que o governo está só mantendo o segredo e dizendo para as testemunhas ficarem em silêncio. Mas nada disso foi confirmado. Nunca. É isso aí, hein? E por fim, Organismo 46B. Ele seria uma criatura parecida com uma lula de 14 braços. Ele viveria no Lago Vostok, que é um lago subglacial, a 3 km abaixo da estação Vostok, lá na Antártida. Ele foi descrito como hostil e agressivo, e os membros dele são perigosos apesar de alguns estarem amputados. Ele é capaz de soltar uma toxina paralisante na água, que pode atingir uma presa a até 45 metros. Tudo. A primeira aparição dele foi quando os soviéticos estabeleceram a estação Vostok e encontraram o Lago Vostok. O Dr. Anton Padalka partiu para a primeira expedição científica para explorar o lago, e foi aí que eles encontraram o Organismo 46B pela primeira vez. No primeiro dia, ele intencionalmente desativou a comunicação via rádio da equipe e paralisou um membro, o matando e o devorando. Mais tarde, em um mergulho, o grupo foi atacado de novo e acabou com mais um deles. Bicho é violento, hein? O Organismo 46B, além de ser muito perigoso, também mostrou ser um metamorfo. E para quem não sabe o que é um metamorfo, são criaturas que podem assumir várias formas. No caso do organismo, ele assumiu a aparência humana, o que resultou num cientista morto. Depois de mais um ataque, eles conseguiram amputar um membro da criatura, e um tempo depois, ela acabou sendo capturada e entrou em custódia das autoridades russas. Só que quando eles foram questionados, eles negaram todas as acusações para a imprensa. Então, até hoje, a gente não tem evidências sólidas da sua existência. Existe por aí uma infinidade de criptídeos marinhos, só que esses são os principais que eu achei, e eu acho que deu pra entender a ideia. É tipo aquilo que eu falei antes. O mar é muito vasto, e por ser vasto, ele tem uma capacidade incrível de esconder muita coisa que a gente não sabe. A gente conhece o mar tanto quanto a gente conhece o espaço, se não menos. E os criptídeos são seres que a ciência ainda não descobriu. Se eles existem ou não, isso é um mero detalhe. Tá na mão de vocês, é possibilidade, se você parar pra pensar. Esses monstros existirem é uma possibilidade. Então, da próxima vez que você for pro mar, pensa com carinho nessa possibilidade.
Excelente vídeo, Viral. Excelente vídeo. Só lembrando, galera, que o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição e meu Pix vai estar aparecendo no final do vídeo para caso você queira me mandar algo. Muito obrigado, galera, e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, hein?